Oi pessoal, mais um vídeo de monitoria começando por aqui. Terminamos falando sobre espécies de tratados naquele podcast. Vamos mudar um pouquinho a metodologia. Essa aula eu acho que tem muitos esquemas e só falando em vídeo ou em podcast eu acho que não ficaria tão claro para a gente aqui. Então desde já eu digo que isso é um resumo da matéria, tá? dessa continuação de tratados internacionais. A gente conseguiria ficar 5, 6 aulas direto falando sobre tratados internacionais de forma profunda, mas aqui a gente vai trazer um resumo, né? Eu vou trazer um resumo para vocês dessa continuação da espécie de tratados baseado no resumo do professor João e também na doutrina. Mas peço que vocês se aprofundem dentro do resumo e da doutrina para que vocês não percam esse conteúdo que é tão importante do direito internacional. E aí, estou falando sobre espécies de tratados, ali a concordata, o pacto, a carta. E hoje vamos falar sobre condição de validade. Aqui parece muito com o TGDP, com o direito civil, a condição para que o tratado seja válido. E a gente começa falando sobre a capacidade das partes. Essa capacidade aqui é aquela realmente de você pactuar, de você ter a legitimidade para você celebrar um tratado internacional. E aqui a gente começa falando do presidente da República. Né? No nosso país, por exemplo, a gente tem o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que ele é chefe de Estado e chefe de governo. Lembrando lá as aulas de TGE, né? Essa diferença de chefe de Estado e chefe de governo, que no nosso país recaem sobre a mesma pessoa. Então o Brasil ele tem o presidente da República como principal legítimo para poder celebrar um tratado. E aí a gente sabe porque os estados eles são os mais atuantes no cenário internacional para a celebração de tratados. Mas não é só o presidente, temos também o ministro das Relações Exteriores, nós temos também os chefes de missão diplomática, que são os embaixadores, nós temos os chefes de missões permanentes junto às organizações internacionais, por exemplo, um chefe, né, dessas missões que vai ao Brasil, representante do Brasil na ONU, ele representa o Brasil em tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. E aqui qualquer pessoa aqui, pessoal, não é qualquer pessoa de qualquer forma. Ela precisa ter uma carta de plenos poderes para poder celebrar um tratado. Essa carta só é conferida pelo presidente da República. Então, para que essa pessoa vá lá, é como se fosse uma outorga. A pessoa vai, celebra o tratado, mas com o aval, com a autorização do presidente da República. Seguindo, nós temos o objeto lícito possível. Isso daqui é muito lógico, né? Não tem como você celebrar um tratado em que o objeto ele viole normas internacionais já existentes. Antes de celebrar o tratado, a gente viu na aula de fontes que precisaria dos sujeitos do direito internacional observarem as normas já postas no cenário internacional. Então aqui o objeto ele tem que ser lícito e possível. Eu não tenho como colocar o objeto do meu tratado internacional num plano de ilicitude e de impossibilidade dele ser acordado, porque ele pode violar normas internacionais. Então aqui o tratado, para que ele seja válido, há a condição de que o objeto seja lícito e possível. Dando continuidade, a gente vê aqui alguns vícios de consentimento, de vontade, que podem acabar dando a nulidade do tratado internacional. Então é necessário que a gente elimine desse tratado internacional esses vícios aqui. O primeiro dele que a gente vai falar é o erro. Né? O erro ele ocorre quando há falta de informação sobre o objeto do tratado, ou também uma falsa percepção da realidade. Há realmente aqui como se fosse uma culpa, há um erro de informação sobre esse tratado, o que pode dar a nulidade desse tratado, tá bom? E aí a gente tem o dolo, que ele se difere do erro, porque a informação aqui ela é distorcida intencionalmente por uma das partes ou por um terceiro interessado, com o objetivo realmente de enganar. Essa parte, né, esse sujeito quer enganar, há uma intenção para que esse tratado seja, às vezes, mais benéfico à outra parte, né,
ou enfim, qualquer outra forma que possa trazer essa condição de validade de forma viciada. Nós temos a coação, o próprio sentido da palavra já nos remete qual o significado dela, há ali uma força sendo colocada, não há uma vontade livre aqui, como a gente viu dentro da sociedade internacional, que ela é livre, né? É marcada pela vontade, a característica dela é a vontade. Então há uma coação aqui, e quando há essa coação, o tratado internacional ele é nulo. E nós temos também a corrupção do sujeito do direito internacional público. Na verdade, aqui há uma manifestação de vontade e ela está maculada por atos de corrupção. Na verdade, há aqui uma vontade, aqui é muito difícil a gente conseguir identificar dentro de um tratado internacional esse tipo de corrupção, mas ele existe. A doutrina classifica a corrupção como um meio de condição de validade que pode invalidar o tratado. E aí, dando continuidade, a gente tem a última condição, que é a forma, que é bem básico, pessoal. Tratados internacionais devem ser escritos. Deixa eu só pegar aqui para a gente grifar esse negócio aqui, ó. Tratados internacionais são escritos. Então, na verdade, independe aqui, eu sei que acaba por confundir aquela questão de civil law, common law, leis, costumes. Geralmente professor, eu não sei quem é o professor de EAD, mas quando eu tive EAD, falava muito de que a lei positivada escrita e os costumes eles não eram escritos. Aí pega seu exemplo dos Estados Unidos, a parte de legislação que são baseadas em precedentes, a parte de legislação brasileira que é normatizada de forma escrita. Aqui não tem muito a ver com isso, não confundam, tá? Mas a forma escrita, ela dá segurança jurídica para o tratado internacional, mediante a toda esse conjunto de habitualidades jurídicas. A forma escrita foi pactuada para que seja a forma mais segura para que haja um tratado internacional. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre o processo de elaboração e finalização. Aqui eu acho que é muito importante, porque a gente só vai entender como que funciona o tratado para a gente, dentro do cenário internacional, entendendo isso daqui. Não precisem gravar, pessoal. Se vocês quiserem tirar um print da tela, imprimir como se fosse um mapa mental, ok. Mas o importante aqui é que vocês entendam o que está se passando aqui, tá? Para que haja um tratado internacional, a gente já viu todo o conceito do que é o tratado internacional, para que ele serve. Então agora a gente vai entender como que se dá esse tratado. O primeiro processo dele é a negociação. Vamos se ater ao significado da palavra, ao sentido da palavra. A negociação realmente é aquela fase que você está conversando ali com, vamos colocar, né, de forma bem mais simples, eu estou conversando com outra pessoa, sabendo o que é o tratado, sabendo o que é aquele objeto, por que ele existe, quais são os benefícios que ele vai trazer para mim, avaliando todas as variáveis. Essa fase de conversa, de negociação, já é uma marca do tratado internacional. Então, a negociação, ela é a primeira fase do processo, né, de tratado internacional. Em que tem até a mesma formação do texto ali, de forma negocial, o que vai ser colocado ali, né? Tem uma elaboração para ver o que vai ser acordado entre as partes. Logo após a negociação, você tem a assinatura, que é a aceitação dos termos alinhados nessa fase de negociação. Então, a assinatura ela é o ato de aceite dessa negociação. Nós temos a negociação e a assinatura. Aqui nós temos a autorização de ratificação. Não confundam, pessoal. Deixa eu marcar aqui esse ratificação aqui com retificação, pelo amor de Deus. Retificação vem de mudança, ratificação vem de certeza, de você estar concordando com algo já posicionado.
Então, a autorização de ratificação, ela é como se fosse o ok daquela assinatura. Foi dada a assinatura, então vamos dar ok. Para saber se essa assinatura realmente é válida ou não, vamos dar ok. Aqui no Brasil, essa autorização de ratificação, ela é pelo Congresso Nacional. Eu esqueci de colocar aqui no PowerPoint, mas eu vou colocar para vocês aqui. Onde que está isso, Christian? Artigo... Calma aí que tá muito ruim esse mouse. Artigo 49. 49, inciso 1 da Constituição. Tá, pessoal? Eita, que F horrível. Artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, fala sobre autorização de ratificação que é feita pelo Congresso Nacional. Tá? Então, o Congresso ele analisa a matéria e ele pode ou não autorizar. Aqui, o Congresso ele pode ou não autorizar, tá, pessoal? Não é apenas uma análise. Ele pode autorizar esse tratado como não autorizar, tá bom? Até esqueci de colocar isso aqui. Congresso Nacional. Depois dessa fase de autorização, de ratificação, que é pelo Congresso Nacional, nós vamos para a ratificação. Essa ratificação, ela é um ato privado do presidente da República. Somente o presidente da República pode ratificar esse tratado internacional. Eu não vou colocar aqui, esse mouse aqui está muito ruim, mas eu vou colocar aqui para vocês não estão ouvindo meu áudio, qual é o artigo também da Constituição, tá, pessoal? Artigo 84 da Constituição, inciso 8. 1, 2, 3. Artigo 8 da Constituição, artigo 84, inciso 8 da Constituição. Fala que é um ato privativo do presidente. Também há uma discricionalidade do presidente aqui de ratificar ou não, tá? Vamos se ater a um detalhe. Se o Congresso Nacional não autorizar a ratificação, é lógico que o tratado ele não pode entrar no nosso ordenamento jurídico, né? E aí o presidente tem a prerrogativa de ratificar ou não, tá? Caso haja essa autorização. Se não houver, aqui para aqui. Agora, se houver, o presidente pode ratificar ou não, conforme eu coloquei aqui, tá? A consumação da ratificação, na verdade, ela é a fase, né, que está dentro de depósito, que é onde esse tratado ele vai se colocar. O que significa? É a partir desse depósito que os efeitos do tratado começam a se propagarem no cenário internacional, para aqueles sujeitos também existindo dentro do cenário internacional. Então aqui, no caso de depósito, cabe em regra a organização internacional a ser escolhida a ser depositária. Essa também cabe dar aos demais pactuantes a notícia de que o Estado já ratificou o tratado e que este já pode ser potencialmente aplicado, tá? Então esse depósito é como se fosse um marco para que os efeitos do tratado eles comecem a ser utilizados no cenário internacional. E a promulgação e publicação, ela realmente é o ato de dar publicidade, o princípio da publicidade, para que as pessoas saibam que existe esse tratado internacional. E aí nós vamos falar, né, já indo para o final, sobre a alteração de tratados. Os tratados eles podem ser alterados, Christian? Podem. Fiz um tratado, ele já existe, passou por todo aquele procedimento. Eu posso alterar esse tratado? Posso. O tratado ele pode ser alterado, ele pode ser suprimido, ele pode ser acrescido. Só que existem algumas formas
desse tratado ser alterado e como que isso vai se dar, como seus efeitos vão se dar para os sujeitos. Primeiro, o tratado modificado vale para todas as partes que aceitaram. Todas as partes que aceitaram. Ou seja, todo mundo que pactuou, né, o Tratado Internacional, caso haja uma modificação, caso haja uma alteração desse tratado, vai valer para todos esses pactuantes, todos esses contratantes. Tá? O tratado original, ele continua valendo para a parte que não aceitar a modificação. Então, aqui a gente já pega uma exceção. Todas as partes que aceitaram, ou seja, ratificaram. Só que aqui, quando a gente vai ver mais para frente, dessa parte de adesão parcial, a reserva do tratado, quando há aqui um não aceite das partes dessa modificação, o que é válido para essas partes é o tratado original. Tá bom, pessoal? E terceiro aqui, o Estado que aderir após a emenda ou a modificação ficará vinculada à alteração. Então é uma questão lógica, né? Estou dentro do tratado, o tratado é bonitinho, já feito lá, e tive a modificação. Teve a modificação do tratado, alguém propôs uma modificação, e aí eu aderi. Então, essa modificação vale para mim. O outro pactuante não quis aderir àquela modificação, viu que não é benéfica para ele, então as regras do tratado originais permanecem a eles. A isso, na verdade. E aí vem um terceiro que quer entrar no nosso tratado. Esse terceiro, já após a modificação que eu aceitei e o outro não, ele estará vinculado a essa alteração. Ele entrou depois de que houve essa fase de aceite ou não dessa modificação. Então, o que entra depois, ele ficará vinculado a essa alteração. Tá bom? O tratado internacional, ele não precisa ser aderido de forma íntegra. Há aqui um chamado para a gente de cláusula de reserva. De várias formas, ela é tratada dentro do direito, e no direito internacional ela significa que os Estados participem de um dado tratado, mesmo discordando de algum de seus dispositivos. Basicamente, pessoal, essa é o que a gente chama de reserva, é uma maneira que o Estado tem de aderir aos tratados sem se comprometer com todas as normas ali impostas. Então vamos supor que eu tenho um tratado internacional com vocês, e eu falo assim, galera, vamos firmar um tratado aqui, as aulas vão ser todas as segundas, às 7 horas da noite. E vocês vão aderir ao tratado, Christian? Tudo bem, vou aderir ao tratado, vamos aderir ao tratado, em nome da turma, representante vai falar, vamos aderir ao tratado, ser as segundas-feiras, só que eu não vou aderir essa parte de 7 da noite. Então, para o cenário internacional, é a mesma coisa. Eu tenho diversas cláusulas ali na fase de negociação, e nessa parte de adesão do tratado, da assinatura, eu coloco a reserva, que é exatamente essa ideia de que eu não vou me comprometer com todos os termos ali impostos. Só que isso tem que vir de forma explícita, tá, pessoal? Para que haja validade da reserva, o sujeito precisa apresentar em seu conteúdo a fundamentação específica da não aceitação. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Christian, a gente não tem como ter 7 horas, porque 7 horas a gente já tem outra aula nesse mesmo horário, então não tem como fazer monitoria. Então essa fundamentação ela precisa ser específica sobre cláusula por cláusula desse acordo. E por último, pessoal, a gente tem aqui, deixa eu só adiantar, a gente tem a extinção do tratado. Essa extinção do tratado, ela se refere ao desaparecimento do acordo do ordenamento jurídico, deixando seus preceitos de gerar efeitos jurídicos em caráter permanente. Como que se dá a extinção de um tratado? Primeiro, pela vontade comum das partes. Aqui, na verdade, as partes entendem que o tratado ele tem que ser extinguido porque não há, na verdade, necessidade dele existir. Então, por exemplo, a gente coloca aí um objetivo específico desse tratado. Depois que ele foi atingido, né, caso não haja
uma validade para ele já em cláusula, as partes decidem extinguir esse tratado. Temos pela vontade unilateral das partes, e aqui eu coloquei importante essa, deixa eu pegar a canetinha aqui, marquei aqui para que a gente saiba a vontade unilateral somente mediante denúncia, que é um ato pelo qual o Estado informa a sua intenção de se desmembrar desse tratado e produz efeitos ex nunc. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Essa denúncia, ela é, na verdade, por diversas formas, tá, pessoal? Você tem ali cortes internacionais, aqui você pode oferecer essa denúncia, e caso haja uma irregularidade nesse tratado internacional, uma das partes pode sim pedir a extinção desse tratado, tá bom? E nós temos pela alteração das circunstâncias que alteram sua celebração. Aqui, a gente pode botar como exemplo situações imprevisíveis. A gente pode botar, por exemplo, a própria pandemia. Então, eu tive um tratado internacional bem simples, tá, pessoal? Que quinzenalmente, né, todos os dias 15 e 30 de cada mês, haveria um encontro com os países do Mercosul para que versassem sobre a condição comercial do país, sob pena de várias penas e tudo mais, bem simples. Veio a pandemia, dificultou esse tratado, né? Dificultou a validade, dificultou os efeitos desse tratado. Na verdade, chegam à conclusão de que, como esse tratado ele era vigente apenas para 2020, 2020 foi impossível dele acontecer, num cenário em que não há transmissão ao vivo, então esse tratado ele é extinto porque houveram circunstâncias que alteraram a sua celebração, tá? E aí, pessoal, todas essas formas de extinção de tratado, elas são de efeito ex nunc. Esse efeito ex nunc, ele retroage. Vocês já viram, já estão vendo, na verdade, esse efeito lá em direito constitucional. Então, o efeito ex nunc, ele retroage para que seu efeito possa atingir lá as atividades, os atos produzidos desde o começo desse tratado. Tá bom, pessoal? Aqui foi um resumo sobre esse assunto de tratados internacionais, encaminhando para o final. Eu espero que vocês consigam entender bastante. Coloquei de forma agora em PowerPoint para que vocês possam tirar print, anotar caso tenham dúvidas, mas não se acanhem, podem me procurar. Vocês sabem o meu contato ali no Teams, de todas as outras formas, e espero que vocês possam ter gostado dessa aula e a gente dá continuidade aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.